coisas realmente relevantes. Pronto. Gravando. Cleck. Então, a gente vai rever como é que funciona a ideia de compartilhamento de arquivos, como é que a gente consegue fazer isso da melhor forma possível. Hoje eu vou ensinar vocês até como é que cria um link para um arquivo, para deixar ele disponibilizado sem necessariamente você ter que compartilhar com outras pessoas, tá certo? No mais, espero que vocês já estejam com o Zoom logado, para que a gente possa começar as explanações e as demonstrações aqui. Se você ainda não tiver com o Zoom logado, log, tá? Tá logado? Mas tá, né? Tá logado? Logado? Pronto. Pronto. E aí, Alisson, tranquilo? Tá melhor da gripe, meu bom? E é gripe, tá? É só uma gripe. Pronto. Pedro Concertos. Vamos nós. Primeira parte, sobre trabalho em equipe, já falei no nosso módulo de TIC sobre isso. Vocês já estão mais do que a par de como é que funciona de verdade, que não é uma setorização, e sim uma colaboração. É você estar a par, estar ciente do que o outro colega está fazendo, porque senão é como se você não tivesse em equipe, é como se você estivesse fazendo só uma coisa sozinho, tá? E não funciona assim. Então, lembre-se disso. Arraste de volta. Trabalho a equipe que miou, mas não miou tanto quanto de outra sala, porque eu dei a mesma ideia que eu passei para vocês, de criar um documento, de compartilhar. Não rolou. Os meninos não conseguiram. Deu ruim a ponto de eu dizer, não, gente, parou. Já deu. Os moleques estavam copiando e apagando as coisas. O pessoal terminava as coisas, o moleque ia lá e fazia de novo e desfazia. Diz, Gnomo. Isso é uma crítica porque eu tô sentado? Que agora eu vou passar na frente da sua sala e vou dar um chute na sua porta quando ele vir sentado. Aí, como é a história? Não. Tá no meu vídeo ainda isso. Eu mereço. Hoje é dia, tá? Detalhe, ele ainda não reparou, mas na sessão dele... Não. Ele vai aparecer daqui a pouco aqui. Daqui a uns 30 minutos chega o Cris Elton. Pois tu deixou meu nome com aquilo ali, rapaz, como é que tu fez isso comigo? E eu vou rir do seu cadáver vivo ainda. Então, quando você trabalha com esse tipo de documento, com os nossos documentos online, ou documentos do Google, ou as planilhas, ou as apresentações, você não tem mais necessidade de salvar nada, tá? Isso aqui já é algo que ou você já entendeu, ou você não trabalhou isso comigo. Ao mexer, ao atualizar qualquer informação, automaticamente ela fica salva as alterações na sua conta Google. Quando eu falo sua conta Google, significa diretamente seu Drive. Queridos, deixa eu mostrar aqui dentro do nosso editor de texto, porque nós temos como se fossem 3 pastas, mas pense nisso como se fosse um programa, se fosse um programa instalado de verdade. Ao clicar, eu tenho acesso aos meus arquivos de texto. Eu não tenho aqui as minhas planilhas, eu não tenho aqui as minhas apresentações. Se eu trocar para um outro editor, obviamente eu vou ter os arquivos correspondentes a esse editor, tá? Mas tudo isso está dentro da minha conta Google. Logo, se eu acessar o meu Drive, eu procurando aqui o Drive igual um cego, eu vou encontrar todos os meus arquivos, tanto o editor de texto, tanto quanto for um arquivo de planilha ou uma apresentação. Tudo aqui, obviamente com organização indo para a vala, porque não tem só esses arquivos que eu criei, tem todos os arquivos que muita gente compartilha comigo, direto ou indiretamente. Todas as atividades que vocês fizeram, todas as coisas que vocês mandaram para o Google Sala de Aula estão no meu Drive. Tá? Então aqui eu tenho, sabe aquela atividade lá de fotos que eu pedi para você editar uma foto? Então aqui, tá? Tem foto de 3, 4 turmas diferentes aqui. Tem uma galera que é muito zoeira, mas muito zoeira mesmo. Não posso descer muito aqui meu Drive, porque vai ficar embaçado. Não. Mas todos os editores, todos os arquivos estão aqui, certo? Deixa eu ver se tem mais alguém. O Pablo. Pronto. Voltar para cá, para a nossa apresentaçãozinha. E vamos dar sequência ao processo. As versões de documentos, acho que eu já citei para vocês como é que funciona. Se não, digamos que hoje eu crio um arquivo dentro do meu editor de texto do Google. Tá? Coisa que vocês já fizeram comigo até mais de uma vez, antes mesmo do módulo de Office, que era o módulo específico para isso. Vou pegar esse daqui não. Pronto, isso aqui é uma atividade de marketing digital 1.
Era só uma breve ficha para as pessoas responderem o que eles estão fazendo para ter um mandamento, tá? Esse arquivo, quando eu criei ele numa data específica, obviamente. Deixa eu ver aqui nas versões, histórico de versões. Tem o dia em que ele foi criado e as últimas vezes que ele foi editado. Inclusive, eu criei ele hoje, tá? Ele é uma cópia de uma outra versão. Deixa eu mostrar um arquivo que é mais antigo, porque esse daqui não vai estar tão explanativo quanto os outros. Esse daqui. Esse foi na segunda-feira, se eu não me engano. Então, é para ter um histórico de versão já do dia em que eu mexi nele pela primeira vez na segunda-feira. Pronto, dia 30, tá aqui ele bonitinho. Quando eu criei ele de verdade, esses destaques em azul são as pessoas que editaram ele, que inclusive foi somente eu, tá? Mas vamos atrás de um arquivo ainda mais antigo. Olha as atividades de vocês. O texto que o pessoal mandou da Maria Clara e tal. Não. Sem exposeds. Desnecessário. Davi pode? Davi pode? Pronto. Que isso, cara? Que isso? Deixa eu procurar um arquivo mais antigo. Não. Não, o sorteio é antigo, mas eu queria um que alguém tivesse mexido além de mim. Eu disse o sorteio é antigo, mas eu queria um que outra pessoa tivesse mexido. Pronto. O que é isso aqui? Isso aqui foi na aula de Office 1 e eu deixei para todo mundo poder visualizar o arquivo e para todos eles poderem mexer. Aqui as versões, tá? A primeira assim que eu criei e depois quando eu disponibilizei para eles. Que aí a galera avacalhou geral. Porque no lugar deles copiarem a informação para mandar para um outro editor, todo mundo começou a editar no mesmo editor. Aí tava uma disputa para saber quem é que ficava com o nome no começo. E eu, meu Deus, gente, eu preciso que cada um faça isso. Mas as versões anteriores, ó, eu tenho eles sem nenhuma edição. Na versão em que as pessoas mexeram, acaba que muitos deles já removeram informações, inclusive tem as marcações disso daqui porque alguém retirou, tá? Não é porque o texto está marcado assim, é porque literalmente alguém removeu. E aí, como é ele na versão original. Eu posso sempre restaurar a versão original, tá? Eu posso ter esse recurso, posso fazer isso daqui como se fosse a própria versão e ter acesso a ela sem precisar ficar me preocupando com isso, porque uma ou outra pessoa acabou avacalhando a ideia do meu trabalho, tá? Isso vocês levem para a vida de vocês, porque quando vocês trabalham colaborativamente, por mais que as pessoas tenham foco em te ajudar, às vezes não faz a menor ideia do que estão fazendo. E aí, né, Light vai doidinho. Ah, você foi a pessoa que avacalhou o trabalho de alguém? Muito bem. É. Débora, quem acha que ela que avacalhou, levanta a mão. Quem acha que ela que resolveu, levanta a mão. Eu acho que todo mundo, todo mundo acha que foi tu que avacalhou. Ô, Débora. Pronto. Seguindo o nosso bonde para a ideia do compartilhamento. Eu vou criar um arquivo e vou para o passo a passo, porque vocês já fizeram isso, mas tem algumas coisas legais para a gente pontuar na aula de hoje, tá? Não porque vocês já não saibam, mas talvez porque vocês ainda não têm a lógica por trás da questão. Vou pegar aqui esse arquivo. Isso aqui é um simulado de uma capa para a aula de mais tarde de Office 1, porque eu tenho uma outra turma depois de vocês, e aqui é o que eles já estão fazendo comigo, tá? Eu vou clicar em compartilhar, porque essa é a ideia. Primeiro ponto, eu teria que colocar o nome desse arquivo, se ele ainda não tem o nome, mas como ele já tem, inclusive está aqui, exemplo de capa, o que eu sigo? Eu sigo com os e-mails das pessoas para quem eu vou compartilhar. Tem um Lima de Queiroz aqui, tem o Criselton. Eu vou colocar o professor Criselton. Pronto. Porque ele tem uma imagenzinha muito bonitinha, mais bonito do que ele ao vivo. Enfim, peguei aqui o professor Criselton e esse é o nosso caminho natural, porque o que foi que a gente fez durante as aulas? Eu só compartilhei arquivos com vocês. Não, eu também, quando ele falou, no dia da nossa seleção, quando ele falou, não, pode me chamar de Cris. Ah, não, tudo bom, seu Cristiano? Aí, é Criselton. Aí eu já olhei, opa, rapaz. Eita, mamãe não gostava muito. Só pode. Aí, quando você olha para o filho, que tem o nome desse jeito, e o outro filho é Eduardo, Flávio, Rogério, então claramente nós temos aí já quem é o favorito. Né?
Definitivamente não é um nome estranho. Tadinho. Sim, parar de fazer bullying com o Cris, tá? Isso tá ficando no vídeo. Ele vai achar ofensivo mais tarde. Não. Mas se ele visse. Outra coisa, além de colocar o e-mail, qualquer informação que você põe aqui vai chegar na notificação de e-mail da pessoa, tá? Então, se você está compartilhando um e-mail com alguém e principalmente você não explicou isso, coloque alguma informação aqui. Opa, isso aqui é o trabalho de tal que você está no meu grupo. Lembra daquela nossa atividade que a gente fez no seminário? Que alguns de vocês criaram documentos do Google, ou nem criaram, só criaram um grupo do WhatsApp, é a mesma ideia. Está criando um arquivo para compartilhar com as pessoas? Pelo menos diz do que aquilo se trata, porque ninguém é obrigado a sair clicando em tudo que aparece no e-mail deles. Outra coisa que é interessante aqui é a guia para selecionar o que essa pessoa vai poder fazer. Se ele é só um leitor, um comentarista ou um editor. Você sabe a diferença de um para o outro, além da própria palavra, né, que já deixa bem claro? Olha só. O leitor é o mais básico, tá? Porque ele só visualiza as informações do texto. Nada impede que ele copie. Copiar é diferente, tá? Você pode selecionar tudo e copiar depois. Isso daí, ninguém limita ninguém a fazer isso. Um comentarista, além de ler, ele pode realizar comentários dentro do arquivo, e o editor, ele tem quase os mesmos poderes de quem criou o arquivo. Ele só não é dono. Então, ele não pode restaurar versões. É a única coisa que impede ele, tá? Oi? As versões, aquilo que eu mostrei no arquivo, clicando em arquivo, histórico de versões, tem a versão mais anterior do arquivo, só quem tem acesso àquilo é quem criou. O outro, a pessoa que está só lá como editor, ela não tem acesso. Tá? Também, se ela tivesse, aí seria digna. Deixa eu compartilhar aqui, Maurício também. Maurício também. Maurício o quê? Não entendi. Pronto. Eu vou compartilhar aqui com a Débora. Não, só com o Cris dá certo. Vou clicar logo em compartilhar. Vou escrever aqui. Não te interessa, velho do saco. Com K. Nossa, Cristiano com K é muito zoado. Meu divino. Por que colocar um se eu posso colocar dois? Enfim, enviei para ele. E agora, meus queridos, esse aqui foi compartilhado com alguém. Nada me impede de cancelar esse compartilhamento, tá? Já está com ele lá, mas eu posso vir aqui no compartilhamento, já que eu sou dono, e posso ou removê-lo, tá? Ou diminuir as permissões dele. Eu posso deixar ele como comentarista ou leitor, já que ele está como editor, ou eu posso tornar ele o proprietário desse arquivo. E aí, ele é dono. Aí é o famoso lavo minhas mãos. Fica contigo aí, lindão, porque tu se resolve agora. Eu vou excluir o Chris Elton, porque eu estou pistola com ele, porque ele acha que eu não faço nada aqui no Sedasp. Salvei as minhas alterações e o arquivo que foi compartilhado agora voltou a ser somente meu. Pronto. Com isso, nós podemos dizer que encerramos um pouco dessa parte. Aqui, sobre a ideia de copiar link, era até interessante que eu falasse também, mas tem duas formas de trabalhar com isso. Vamos para a primeira. O que é isso de copiar link? Quando você torna esse arquivo público, olha só, o que é isso? Ban em quem? Homem, eu não tô vendo. Vocês sabem que eu não estou vendo nada do que vocês estão. Enfim. Essa parte do copiar link, você pode disponibilizar os seus arquivos na internet, tá? Através, inclusive, do menu arquivo. Tem aqui, transformar ele no arquivo online, deixa eu ver aqui, publicar na web, e aí você meio que cria um link direto para as pessoas poderem acessar esse seu arquivo de texto, só para visualização, obviamente, mas também tem a opção através do próprio Drive, que eu considero mais prático, onde você vai encontrar esse arquivo que você está editando, no caso é esse, tá? Clico com o botão direito e eu posso gerar um link. Se eu fizer isso, aparece a mesma guia aqui de baixo, ó. Tá vendo? É muito similar, quase idêntica. A diferença é que eu posso fazer algumas restrições. Como é que funciona essa ideia das restrições? Se eu deixar aqui restrito, somente as pessoas que eu adicionei aqui vão poder visualizar esse meu arquivo, tá? Se eu adiciono o Cris, eu posso mandar o link para ele e ele vai conseguir visualizar. Se eu não adicionei ninguém, e aqui está como restrito, criar esse link nada dá no mesmo. Beleza? Agora, se eu retiro a opção de restrição e coloco para qualquer pessoa com link,
todo mundo vai poder visualizar esse meu texto, independentemente de estar logado numa conta Google ou não. O que ele vai fazer depois, aí são outros 500, tá? Deixa eu copiar esse link aqui e vou mandar para vocês. E vamos ver se funciona. Tentem ver aí o arquivo. Começa do nada uns batidão sinistro. Uns animal. Menino, isso aí são outras pessoas. Acho que é a inicial de outras pessoas. Então, aí, se colocar o cursor, dá para ver as pessoas que estão visualizando ao mesmo tempo. Isso aí é um link. Como é que a gente pode trabalhar essa ideia, tá? Ou vocês clicariam em fazer login, logar com a sua conta Google. Caso você quisesse esse arquivo, você faria isso para depois abrir uma cópia dele, clicando no menu arquivo, ou você resolve fazendo de outra maneira. Vamos fazer da maneira menos prática, tá? Eu posso simplesmente selecionar todo esse texto aqui, porque ainda assim, por mais que eu não esteja como dono nem nada, eu posso selecionar as informações e posso dar meu Ctrl+C do mesmo jeito, gente. Tá? Você pode fazer isso no PDF, o que dirá aqui. Copiei tudo e eu posso abrir o meu editor e colar. Ou eu posso fazer login, tá? Fazer login na minha conta Google aqui. Cadê o professor Maurício de Souza? Digito aqui a minha senha, que é não te interessa. Sim, pronto. E aqui, resolvendo já esse BO, porque a gente vai fazer isso alguma vez na vida, depois que eu loguei, eu posso clicar só em arquivo e fazer uma cópia. Pronto. Esse daqui eu ignoro, e isso aqui agora é uma cópia daquele arquivo que é minha e eu posso fazer o que quiser, inclusive editar. Porque aqui eu posso morrer tentando digitar alguma coisa. Não tem nada aqui, tá? Agora, nessa outra que eu fiz uma cópia, eu posso editar tranquilamente. Beleza? Isso aqui é para o pessoal que está no presencial, utilizando os computadores. Quem está em casa, ao receber um link como esse, você vai clicar, vai abrir o arquivo, não vai te pedir para fazer necessariamente login, nada, você só vai ver que não tem como editar. Você pode selecionar o texto, e como você tem um editor de texto instalado, o editor de texto do Google, no seu celular, você copia e cola em um arquivo novo. Tá? Mas vocês não precisam fazer isso agora, porque eu não vou cobrar isso disso daqui, não. Agora não. Inclusive, vou até sair da minha conta Google, abrir o arquivo e for hackeado. Provavelmente. Fechar aqui. Vamos seguir nosso bonde para nossa aulinha. Vamos nós. As permissões, já expliquei como é que elas funcionam, ou leitor, ou comentarista, ou editor. Quando você inserir alguém, aí aumenta a quantidade de permissões, que você pode deixar essa pessoa como o dono, tá? Mas só no momento que você inserir alguém. Enquanto isso não acontecer, são só essas três. Seguindo aqui, quando você coloca alguém, você tem a opção do chat lá, que fica habilitado. No momento em que aparece mais alguém para edição, você pode conversar com essa pessoa, você pode mandar mensagens e afins, mas isso vocês já fizeram e já sabem como é que faz? Não é mesmo? Alguém não sabe como é que faz isso? O chat do documento do Google. É para todo mundo saber. Vocês acham que sabe? Armaria? Eu vou seguir meu bonde, levando em consideração que vocês sabem, tá? Porque vocês já fizeram isso. Em outros editores, em outras aulas, já fizeram isso. Mas o chat em si é só para comunicação. Do caso, para quem está online no arquivo simultaneamente a você. Se só tiver você no arquivo, mas você tenha compartilhado com 100 pessoas, você vai conversar consigo mesmo? Não, porque você não tem probleminha, tá? Pode seguir. O chat não é habilitado se você não tem ninguém lá para editar junto com você. Oi? Tem problema? Tem um problema? Eu acho que tem. Eita, não saiu, não saiu. Tem, sempre tem. Tô brincando, Ismael, tô brincando. Pronto. Deixa eu procurar um arquivo que tenha parágrafos para fazer algumas demonstrações para vocês. E aí a gente segue a nossa rota. Essa piada não tem graça nenhuma. Um dia eu mostro para vocês. Aqui eu tenho um texto, tá? O parágrafo está aqui. Só deixar aqui para ficar mais explanado. Pronto. O que eu vou fazer agora?
Continuando a nossa lógica dentro dos nossos editores de texto colaborativos do Google, a gente tem a ideia dos comentários. O que é um comentário? É uma forma de chamar a atenção do seu coleguinha quando ele está avacalhando o seu trabalho. Tá? Você trabalha colaborativamente, só que a pessoa não está online ao mesmo tempo que você, por exemplo. A gente tem aqui Giovana e Débora, que estão trabalhando no mesmo documento, só que Giovana trabalha pela manhã e a Débora trabalha de tarde. Elas não estão online para fazer aquela conversa no chat, porque o chat do documento do Google só funciona se os dois estão online ao mesmo tempo. E aí, como é que ele se resolve? Com comentários. Você comenta em um trecho do texto, porque você não é obrigado a trabalhar pela pessoa, mas pode chamar a atenção dela, tá? Através desse comentário em si. Como é que a gente faz? Ou pela seleção ou pelo parágrafo. Deixa eu selecionar uma palavra aqui, cidadania, tá? Eu vou adicionar um comentário. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Fiz o meu comentário fica aqui. As pessoas que estiverem nesse mesmo arquivo que eu vão visualizar que tem um comentário aqui e elas podem, né, no mínimo, notar que tem um destaque bem na cara, em amarelo, a não ser que ela seja cega ou daltônica, tá? Não, mas ainda assim dá para ver que tem um destaque aqui, tá? E aí o que elas podem fazer? Elas têm algo para resolver, concorda comigo? Eu dei algum laço. Deixa eu colocar uma coisa mais precisa. Eu vou selecionar isso aqui e eu vou adicionar um outro comentário. Pronto. Aqui está mais com cara de um comentário que alguém faria dentro de um editor de texto do Google. Lembrando, eles vão ficar empilhados aqui. Pode ter muito comentário mesmo, tá? Quando não tiver mais espaço para todos eles aparecerem, eles vão ficar minimizados. Mas eles não somem. Então, eu vou clicar no primeiro e ele já ganha um destaque. Se eu clicar no segundo, o segundo ganha um destaque. O que você pode fazer? Porque esse comentário, o ideal é que ele não fique aí. Lembrando, isso aqui não vai ser impresso não, tá? Do jeito que está aqui, é só um comentário. Você não vai visualizar isso na impressão. Cliquei nele. Se eu tiver feito alguma coisa, eu posso até responder para a pessoa, olha, já resolvi isso. E eu estou interagindo com essa pessoa através dos comentários, tá? E a pessoa que realizou o comentário, assim que ela sentir que foi resolvido, a pessoa que realizou, tá? Não a pessoa que simplesmente respondeu. Aí ela pode marcar como resolvido para retirar o comentário dali. Mas só porque fui eu que criei esse comentário. Se no caso a Giovana criou esse comentário, eu mandei uma mensagem para ela dizendo, olha, não sei como é que faz. Esse comentário continua aí enquanto ela não quiser remover. Agora, na hora que realmente for resolvido, ela pode perfeitamente desmarcar, tá? Sobre isso, desmarco e aí está resolvido. É como se ele nunca tivesse existido. Beleza? Sobre os comentários, tá tranquilo? Parece um WhatsApp. Pronto, agora sim. Professor esquizofrênico conversando sozinho. Parece eu. Ei, eu não converso sozinho. Eu, eu converso comigo mesmo. Não, eu tenho a mim mesmo. Lembra, se liga a história do copo meio cheio, meio vazio? Então, a mesma forma que você pode achar que a pessoa que está conversando com ela mesma está conversando sozinho, ou você pode olhar para ela e pensar, não, ela está conversando consigo mesmo. Interpretações, visões de mundo. Ah, deu uma travada aí. Lagou aqui, lagou aí. Opa, seguindo o bonde. Você pode fazer o comentário para uma palavra ou você pode comentar o parágrafo inteiro, tá? Tem essas duas possibilidades. O texto como um todo, não. Porque aí você está dizendo que o trabalho da pessoa, olha, irmão, tá tudo errado, tá? Faz de novo, beleza, falou. Colocando um comentário por parágrafo é o ideal, porque pelo menos você mostrou que você leu cada parte, tá? Você vai segmentando, porque se é o texto como um todo, para fazer um comentário só, duvido muito que seja só um problema o texto inteiro, a não ser que esteja literalmente tudo errado. Seguindo para o nosso bonde, aqui nós temos o corretor ortográfico, contagem de palavras e as correções. Aí a gente encerra a nossa aulinha de hoje. O que é o corretor ortográfico? Lembra quando eu falei do nosso editor de texto que o que motivaria uma pessoa a utilizá-lo ou como um editor de texto pode ajudar uma pessoa a digitar melhor? Corretor ortográfico. A resposta podia ser direta e reto essa, que eu aceitaria perfeitamente, tá? Clicar aqui em ferramentas, aqui tem ortografia e gramática, os meus estão habilitados e eu não uso um editor de texto sem estar desabilitado, porque, meu Deus do céu, tá?
Eu deixo a verificação, a sugestão e a amostra de sugestões gramaticais. Por quê? Porque eu escrevo muito errado. Muito errado. Para eu aprender a escrever exceções, foram uns 20 anos. Esse pau ainda coloca com X e com C cedilha. Esse pau ainda coloca o SS quando eu estou com pressa. Tá? E o editor de texto faz isso para você, porque você não tem obrigação de saber literalmente como é que se escreve aquilo se você está lidando com um editor de texto. Agora, se você está da frente de uma folhinha de caderno, da frente da folhinha de redação do Enem, aí você tem a obrigação de saber escrever. Porque se você não souber, olha o zero aí chegando, a galope. Como é que ele funciona? Meus queridos, tem algumas marcações em vermelho. Esse texto específico não. Mas se eu começar a errar umas coisinhas, tirei um tio ali, deixa eu ver aqui se eu acho mais predominância, eu vou tirar também um acento e pronto. E ele já faz uma marcação em vermelho. Eu acho o documento do Google até bem extremista nesse caso, porque ele marca em vermelho, vermelho de ódio, tá? No caso do editor de texto do Microsoft, o Word, ele não marca em vermelho, ele marca em azul quando é um erro de acentuação ou concordância, e quando ele considera que a palavra está escrito errado mesmo, que a pessoa, né, pongou na hora de escrever, aí ele marca em vermelho, tá? São essas duas coisas diferentes. O Writer também faz do mesmo jeito. Tem cores diferentes para erros diferentes. Erro de concordância e erro de acentuação, marcação em azul. Erro de escrita, marcação em vermelho. Nosso editor não, ele é mais drástico. E aí, como é que vocês resolvem? Ao clicar com o esquerdo do mouse, ele já mostra uma sugestão. Essa sugestão nem sempre vai estar correta? Nem sempre, tá? Mas para casos de palavras que você está escrevendo no seu idioma normal e que não são nomes de pessoas, a maioria das vezes vai estar. Ele tem algum problema com conjugação de verbo, tá? Ele não entende alguns pretéritos da vida. Ele sempre vai achar que está errado. Então, tomem cuidado aí com essas coisas, porque pode ser que você linguisticamente esteja correto e o editor de texto, por não conhecer a abrangência da sua língua, não esteja. Isso foi muito bonito. Aí eu tenho que acabar com as coisas que eu estou falando legal para me autoelogiar. Meu Deus, sou muito carente. Pronto. Cliquei com a palavra, tá? Cliquei na palavra em si. Eu falei sozinho de novo, basicamente. Agora foi sozinho mesmo. Cliquei e corrigi. Tem a opção de clicar com o botão direito também, tá? Isso aqui é com o botão esquerdo. Com o botão direito, eu tenho mais informações, eu tenho um menu mais aberto, mais expansivo. Beleza? E assim a gente vai corrigindo, porque isso é uma das possibilidades, errar a palavra. Pronto. Agora, e se for um caso, eu acho que eu já coloquei no meu... vamos testar aqui. Ver se já tá. Não, não tá. E o restante? Ver se já tá. Não tá ainda. Ótimo. Isso é o nome de uma coleguinha de vocês. Não dessa turma. Mas, assim, posso fazer bullying? Não, não posso. Vai ficar gravado o vídeo, pai. Mas ela não faz esse módulo comigo. Eu posso fazer isso. Quando eu li a primeira vez, a minha maturidade foi na vala. Porque assim que eu olhei pro nome, eu, como é que... É o quê? E ela, o professor aqui foi o dado. Senhora! Então, todo mundo chama ela de Barbie, porque ninguém consegue acertar de cara o nome. Tudo bom, Barbie? E ela super adora ser chamada de Barbie. Mas quando vem o outro, aí você fica Jeová na causa. Mas como é que a gente resolve esse problema em específico? Isso é um nome de pessoa, um nome próprio. Tá? Um nome próprio, qualquer mãe que seja muito criativa pode batizar o seu filho do que quiser. Na verdade, não. Tem algumas limitações hoje. Hoje, você chega no cartório querendo registrar o seu filho como Goku da Silva Sauro, não dá. Dá para ir o Goku. O restante não, fica zoado. Ela ainda conseguiu isso daqui, porque isso é uma variação. E é um costume brasileiro pegar metade do nome da mãe, metade do nome do pai, fazer aquela fusão bizarra de Kuririn com Piccolo e sai isso. Tá? Exatamente. E como é que a gente resolve isso? A gente resolve de duas maneiras, porque essas marcações em vermelho, meus queridos, vocês não são obrigados a corrigir. Você não é obrigado a corrigir, porque isso não sai impresso, tá? Quando é um erro de ortografia, beleza. Para que o arquivo esteja mais correto, você corrige. Agora, se é um nome, você não é obrigado. Vamos ver aqui o que o Google sugere. Barbieri. Aí ela deixa de ser uma moça e passa a ser um rapaz. Priscilânia. Priscilane. Não sei se melhorou muito, não. Mas as sugestões que ele está dando aqui não são opções que eu posso utilizar, porque eu vou estar trocando o nome da pessoa. Como é que eu resolvo isso? Botão direito, eu tenho a opção de ignorar, mas a opção de ignorar vai fazer o quê?
Deixa eu colocar Barbieri Prisciani aqui em mais alguns cantos do meu texto. Opa, opa. É, não? Barberei. Vou colocar Barbieri aqui em mais alguns cantinhos e a gente vai simular o que pode acontecer. Se eu clicar aqui com o botão direito e eu ignorar, eu tenho a opção de ignorar tudo, tá? O que é esse ignorar tudo? Todas as palavras Barbieri que estiverem no meu texto, automaticamente vão ser consideradas como corretas. Mas para esse arquivo, porque em qualquer outro momento que eu digitar Barbieri, em qualquer outro editor meu, ele vai fazer a mesma correção. Vai perguntar do mesmo jeito se isso aqui está certo, tá bom? O mais correto é você clicar com o botão direito, caso seja o nome de uma pessoa, e adicionar ao dicionário. Esse dicionário é o dicionário do seu editor de texto. Então, esse editor de texto que é da minha conta vai aprender essa palavra e nunca mais vai tentar me corrigir diante disso. É como se eu ensinasse esse editor um vocabulário novo, tá? Nesse caso agora, o Priscilânia foi ensinado para essa minha conta Google e ele nunca mais vai me corrigir. Se eu abrir, por exemplo, com outro arquivo, eu vou até copiar esse nome aqui para fazer teste, porque eu sou desse. Se o Google quiser me gongar, essa é a hora. Vai lá, Google. Vou abrir um arquivo novo e vou digitar Priscilânia. Aí, ele não corrigiu. Deixa eu digitar Barbieri. Lembra, o Barbieri eu só ignorei. Barbieri, ele ainda está aqui tentando me corrigir. Beleza, ótimo. Tem um arquivo novo na minha conta Google, mais um. Agora tem 1 bilhão de arquivos em branco. Esse Lucas Domingo é meu aluno. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não tenho nenhum Lucas. Não, então é do Cris. Começou a leva dos alunos do Cris, tá? Os alunos esporádicos. 10, depois 5, depois 3, depois 5, depois 10. Pronto. Pode invasor no grupo. E tem invasor que se tiver aqui, rola salve, rola salve. Mó paia, mó paia. Eu saía curtindo e aceitando todo mundo. Não ia prestar, não. Não ia prestar mesmo, rapaz. Não era assim, não. Mandava foto do pé. Ó. Mais uma coisinha legal de mostrar para vocês é a contagem de palavras. O que é isso? Está aqui na guia de ferramentas também, contagem de palavras, tá? Ao clicar, ó, ferramentas, contagem de palavras, você tem o número de páginas, o número de palavras, caracteres e caracteres excluídos com espaço, tá? O que é isso? Página em si, obviamente, é o mais tranquilo de entender, só tem uma página aqui, tá? Tranquilinho. Número de palavras. O que o editor de texto considera como palavra? Aquilo que começa como uma junção de letras, tá? Uma letra sozinha, ele considera como uma palavra, tá? 5, 10, 20 letras juntas, ele considera como uma palavra do mesmo jeito. Então, aqui, ele está contando 455 palavras, ou seja, junção de letras. Caracteres. Tudo aqui é um caractere. Um C é um caractere, um espaço, um enter, tudo isso conta como caractere. Então, por essa lógica, ele tem aqui quase 3.000 caracteres. E palavras excluindo espaços, tudo que for letra e pontuação, ele entende como se fosse esse caractere específico e ele não faz a contagem dos espaços. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Vez por outra, vocês têm uma limitação para produzir um texto. Resuma-se em 500 palavras, ou então crie um breve resumo sobre a sua vida usando 500 caracteres. Você tem uma limitação. Você vai ficar contando de um por um quando está digitando? Ela disse que sim. Tem um contador aqui, mulher. Então, eu tive um caso que eu precisava entregar uma obra em 20.000 caracteres. Tá? 20.000 caracteres seriam mais ou menos umas 10 páginas. Eu não consegui porque... o pessoal tá brincando de Among Us no chat. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver quem é que tá aqui, que não tá com o nome zoado. Não, não tem não, porque eu já ia acusar aqui um povo. Na minha opinião, é sempre o Natiel. Eu seria dos caras que votam no povo sem ter nada comprovado. Aliás, eu faço isso. Eu joguei Among Us, 2 semanas, ficou completamente sem graça, mas toda vez que tinha votação, eu votava em alguém. Oxe, eu vou esquipar voto pra quê? Arrumava qualquer motivo. Não, é o Ciano, porque o Ciano é sempre... Aí, quando o Ciano estava morto, eu votava sempre no vermelho. E dava sempre certo. Ou era o Ciano, ou era o vermelho.
Pronto. Contagem. Não, não. Todas as vezes que eu era. Aí pronto. Alega o racismo. Voltando aqui para nossa última guia, que a gente já explicou das correções, tá? E a última parte da nossa aulinha, dessa aula 4, tá? Depois a gente vai para outra aula, são os nossos queridos, as nossas queridas formatações automáticas em negrito, itálico e sublinhado. Acho que todos vocês conhecem isso. Se você não conhece isso, eu acho que você nunca usou um editor de texto de verdade, ou precisou desse tipo de formatação, ou até mesmo viu ela nas mensagens do WhatsApp, porque dá para fazer isso com o WhatsApp. É só colocar uma mensagem entre dois asteriscos. E aí ela fica em negrito, por exemplo. Tá? Dá um destaque até mais diferente. Inclusive, deixa eu mostrar lá para vocês. Vai que tem gente que nunca fez isso na vida. Pronto. Ih, velho do saco. Não, não vou entender essas tuas marmotas, não, macho. Eu tô aqui colocando uma porrada de gente na sala. Manda este caboclo que colocou o nome de ADM aqui, trocar o nome dele. Deixa no limbo. Ah, pronto, vou deixar. Não, vou deixar no limbo até o final da aula. Isso aqui significa professor. Eu não vou decorar esses negócios. Eu me P, nego, eu me professor, nego. D, A, M, D, A câmera tá pra B. lá, ninguém tá te vendo. É melhor ainda, porque é só que você vê. Professor, É sério, ele vai ficar no limbo até o final da aula. Se não trocar, vai ficar. Eu não tô nem aí. Pronto. Mas não deu certo, não? O que foi? O Titã aí? Ah, nossa, eu tenho medo desse negócio. Vocês não estão ligados como eu tenho medo desse negócio. David e Julião, vai entrar todo mundo na aula, menos você, ADM. Você vai ficar aí no limbo até o final. Não, mas, mas minha vingança não precisa disso. Queridos, o que é que eu vou falar sobre negrito, itálico e sublinhado? São três formatações automáticas. Itálico, ele cria uma pequena inclinação na letra. O negrito, ele é como se fosse uma pessoa escrevendo com ódio, tá? Pega aquela sua caneta e tá lá marcando o seu nome naquela folha que você não queria estar assistindo naquela aula daquele professor. Escreve assim, Juliana. Pronto, isso é como se fosse o negrito. E o sublinhado é um tracejado no final da palavra. Mas qual é a utilidade deles de verdade? A utilidade do itálico são para expressões em outro idioma, para a parte mais artística, quando você insere, por exemplo, uma música, um trecho de uma música ou de uma ópera ou qualquer outra coisa dentro do seu texto, mas que aquilo não faça parte literalmente dele, tá? Se aquela música é sua, obviamente você não vai colocar em itálico, porque é teu. Gênio. Deixa eu colocar mais o restante aqui do povo da gíria, só se for outro idioma. Tipo, colocar um mano no teu conversa. Não, é mano, esse é no escrito normal. Pronto. Agora, o negrito e o sublinhado é que a gente sempre dá um BOzinho quando utilizar, porque para a BNT basicamente é nunca, tá? Quando a gente fala de Associação Brasileira de Normas de Trabalho, o itálico é o mais convencional. Negrito e sublinhado são coisas que você coloca, por exemplo, nas suas referências. Quando você está criando uma referência, o título da obra que você está referenciando é em negrito. Sublinhado, nunca vi, e olha que eu já li texto, mentira, não li não, mas olha que eu já, não tem como mentir, eu não consigo mentir, mas eu nunca encontrei nenhum texto que precisasse ou que tivesse utilizado sublinhado. Ou é o negrito, nesse caso, para as suas, como é que eu posso dizer, para as suas citações, ou é o itálico para todos os outros momentos no texto em si. Ah, Maurício, mas e títulos? Título o quê? Não, títulos que você queira dar um destaque. Para quê? Porque tem que colocar um título em destaque. Não, não coloca, tá? Eu estou falando de corpo de texto. E eu estou falando sozinho mesmo, tá? Que agora eu admiti que eu falo sozinho, estou nem vendo. É isso aí. Me recriminem. Enfim. Outro momento que você pode utilizar negrito, mas não é no corpo do texto, são nas capas, tá? Na sua capa do seu arquivo, do seu trabalho, você pode colocar todo o conteúdo da capa em negrito. Mas isso não é corpo de texto. Capa, é uma folhinha de rosto que vem antes do conteúdo. Eu estou falando do corpo do texto. Quando eu falo corpo do texto, é o conteúdo em si, beleza? Aí sim, negrito quase nunca. Tio Maurício, nem naquela palavra que eu queria destacar especialmente, o limbo está zerado.
A não ser que apareça um cristão. Ah, apareceu um cristão agora. Pronto, mandei lá. Isso é um celular vibrando? É o teu? Ah, tá. Eu vi um negócio vibrando. Já pensou um Nokia vibrando? Que é que vocês não pegaram a época do Nokia, tipo 1100. Ele não era um celular normal, ele tinha um motor de caminhão. Quando você colocava ele para vibrar e colocava em cima da mesa, a mesa vibrava até ele cair. Saudades, saudades. Saudades do Nokia mesmo. Tem mais alguém? Maria Clara. Oi? Meu despertador é muito Nutella, cara. Ele toca, 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 eu acordo porque eu quero. Eu tô lá olhando para ele tocar. Porque se fosse depender do barulho dele, nossa, servia para nada. Nossa próxima aula, meus queridos, aqui o conteúdo é mais sobre a questão de inserir informações dentro do editor de texto de vocês. A gente vai esmiuçar melhor o menu inserir e vamos ter algumas informações para colocar dentro desse arquivo, tá? Do arquivo que nós vamos criar agora. Eu não vou passar todo o conteúdo dessa aula, porque ela é um pouquinho extensiva, tem muita coisa para inserir, tanto informações como imagens, como ajustar as imagens, e desenhos, equações e formas, além dos caracteres especiais e as linhas. Isso aqui seria uma aula com tempo hábil normal, mas como a gente pegou metade de uma aula para inserir o restante dessa outra, então eu vou pegar só metade dela dentro dessa. Não entendi, tio Maurício. Aceita e a gente segue no nosso jogo. Matheus Nascimento é de outra sala. Sara Ketale, o nome da menina é Ketale? Meu Deus do céu! Ketale! Enfim, deve ser o menino. O que é o menu inserir? O menu inserir é responsável por você conseguir colocar informações no seu texto que basicamente tinha esquecido da aula. Bonito, Maria Clara. Literalmente tu perdeu uma aula inteira, tá? Tá pegando agora a aula 5. Eu já expliquei tudo da aula 4. Exatamente. Aí só mais tarde quando você pedir o videozinho, senão não basta. Mas vamos seguir o nosso bonde, tá? Não, tudo bem. Sem problema. Uma parte me responde isso, outra parte responde quem perdoa é Deus. Mas eu não vou fazer isso. Ih, ficou no vídeo. Pô, rapaz. Pronto. O que é o menu inserir? Tudo aquilo que não diz respeito à edição de texto, mas você quer colocar dentro do seu arquivo, está disposto no menu inserir. Imagens, tabelas, desenhos, gráficos, linhas, nota de rodapé e também nota de fim com cabeça de rodapés, a gente não vai falar hoje, tá? Mas boa parte disso aqui a gente contempla assim. Seguindo nosso bonde para o primeiro caso, que é inserir uma imagem. Falando que nem o Datena. O Datena morreu? Não? Morrerá um dia. Enfim, todo mundo morreu esse ano. O ano que levou Maradona e ainda não acabou, dezembrozão tá só começando. Ó. Chegar mais tarde, vou olhar logo a lista de óbitos. Vamos seguir, tá? Como é que funciona? Eu tenho que parar com essas coisas, tá? Tenho que parar com essas coisas. Não é, não? Seguindo aqui para nosso menu inserir com a opção de imagens, vou entrar aqui nesse arquivo, vou no menu inserir e veio na guia imagens. Quais são as opções que eu tenho? Fazer um upload, que é pegar um arquivo que está nesse computador ou nesse celular e mandar para esse editor de texto. Pesquisar na web, porque caso vocês não saibam, vocês estão no Google. Está usando o navegador? Você está no Google, inocente. Tá? Olha aqui ele, ó, para comprovar. Tá aqui ele, tá aqui ele. É só fazer uma pesquisazinha aqui agora. Por exemplo, Débora Feliz. Vai aparecer, sei lá. Eu tô até com medo de dar enter aqui agora. É que o Google é meio deep web de vez em quando. Você está pesquisando, sei lá, fotos de um gatinho e do nada tem um cristão pelado, no meio do negócio. Como é? Mas nós. Você vai confundir na Hebe com a Xuxa? Eu acho que tem só uns 80 anos aí de diferença. Ei, mano, a Hebe já morreu, meu pai. Bizarro, macabro. Pronto. Pesquisei aqui, não apareceu Débora Feliz, apareceram muitas pessoas, menos uma Débora, mas deu para entender que dá para fazer. Isso é interessante de entender, tá? Outra coisa, Google Drive, Google Fotos, ou para o URL ou pela câmera. O que é o Google Drive? Você já sabe o que é. Se tiver algum arquivo no seu Drive que você queira colocar no seu editor de texto, tipo um logo, tipo algo que você já tenha trabalhado anteriormente, beleza, você vai encontrar e você vai enviar. Google Fotos, Deep Web, né, de novo. Não vou clicar, não tem menor perigo, mas se você tiver o aplicativo do Google Fotos e salvar os seus arquivos no Google Fotos, você pode utilizar daí. Se você estiver utilizando o computador, obviamente você pode mandar pela URL. O que é o URL? É o endereço daquele arquivo. Você vai, por exemplo, lá no site que tem várias fotos, tipo google.com. Você clica com o botão direito sobre a imagem e vai ter a opção de ir diretamente para o site daquela imagem, ou para aquela página onde aquela imagem está. É a URL dela.
tá? E você pode inserir a sua foto através disso. Pessoal, o dedo para mim, pensei que tinha que ser para mim. Ah, tá bom. Eu fico pistola. E outro ponto é a câmera, tá? Isso principalmente para quem está pelo celular. Você pode bater uma foto e instantaneamente jogar ela dentro do seu editor de texto. Tem propósito? Não sei. Pode ser que tenha. Está fazendo aquele seu currículo, aquela entrevista está cobrando que você coloque uma foto dentro daquele arquivo. Vira para você, mete aquele selfiezão, pay. Não vai dar muito certo, porque a ideia é ser uma 3x4, tá? Mas dá para se virar. Gente, eu não sei do que vocês estão falando no chat. Para mim tem mensagens muito aleatórias aqui. Ou é alguém que está respondendo coisas que não é pelo... Estão falando pelo privado, deve ter alguém com a porrada de mensagem no privado e o pessoal está respondendo no Everyone aqui. Enfim, vamos seguir nosso bonde. Deixa eu pegar uma outra ideia aqui. Vou abrir uma guia, tá? Essa guia, a última vez que eu dei essa aula, eu pesquisei sobre a Britney Spears. Deixa eu ver qual vai ser a celebridade de hoje. Rihanna? Deixa eu ver se eu ainda sei escrever Rihanna. É com R. É assim. Aí, rapaz. Pronto. Eu tenho uma aluna que o nome dela é Rihanna, mas é um Rihanna assim. É um Rihanna brasileiro. Enfim. Deixa eu pegar aqui alguma imagem da Rihanna. A Rihanna parece meu primo, sem mentira. Meu primo é a cara dela. Só que uma versão de 1,85 m com 90 e... Não, mentira. 128 quilos. Mas, pronto. Escolhi aqui minha imagem. Eu nem preciso necessariamente copiar essa imagem para utilizar. Se eu clicar, segurar e arrastar e levar até o meu editor de texto e jogar onde eu quiser, ela já fica, porque é uma ferramenta Google dentro do Google. Tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer. Parece quem? Olha, ela tem alguns centímetros a mais de testa aqui. Não queria falar, mas se ela vendesse isso aqui como, sei lá, um outdoor, ia custar uma grana. Tá? Imagina, publique aqui a sua marca na testa da Rihanna. Dava para cobrar uma grana. Pronto. Ó, a imagem que eu peguei, eu estou tentando explicar, segurar e arrastar para jogar para algum canto. Tá? Eu não consigo descer ela. Por quê? Pela forma como ela está orientada. Se eu quiser mudar a orientação, eu clico na imagem de novo e eu tenho as margens de orientação aqui. Tá? Do jeito que ela está inline. Então, eu posso alterar ela para cima e para baixo, porque ela está na linha, literalmente. Mas se eu quiser jogar ela para baixo daqui, do meu texto, não consigo fazer. Eu tenho que alterar para o ajuste no texto. E aí eu tenho mais ou menos a imagem livre para fazer as modificações que eu quiser. Além dessa opção, eu ainda tenho essa última, para quebrar o texto, que aí ela fica entre o texto, mas ela não fica entre os caracteres dele, tá? Ela meio que divide os parágrafos para ela ficar com esse destaque. O melhor para utilizar, eu prefiro essa daqui, não é a mais organizada, para a BNT também não é a mais correta, mas a ABNT, sabe o que ela dispõe sobre imagens? Nunca entre um texto. Parágrafo de texto, parágrafo de texto. Imagem entre ele, mas com um espaçamento bem grande. Vou simular aqui como ficaria. Vou diminuir a imagem, tá? Com os botões de redimensionamento. E outra, eu adoro pontuar isso. Vocês que redimensionam imagens assim, você está achatando a cara da Rihanna. Ela já tem uma testa imensa, tá ficando zoado. Redimensionem. Se é para redimensionar, você nunca usa os da direita e da esquerda, porque aí você vai perder qualidade da imagem. Você leva o seu cursor até os diagonais, e aí você reduz sem perder a qualidade da imagem, sem achatar para um lado ou para o outro, tá bom? Além disso, a gente está simulando uma imagem como ela ficaria dentro de um texto valendo. Então, eu vou colocar a imagem aqui, vou diminuir até mais um pouquinho o tamanho dela. Depois disso, eu vou deixar ela com essa formatação de quebra de texto. E aí, eu vou só puxar uma linha para baixo. Pronto. Meu parágrafo encerra aqui, meu outro parágrafo vai começar aqui. E é mais ou menos assim que eu deveria dispor essa imagem se eu estivesse levando esse texto a sério e fosse enviar para alguém. Além disso, não existe nem uma imagem que possa ser colocada no seu arquivo, se você está levando ele a sério, você vai enviar isso para alguém, que não tenha uma legenda. Da onde você tirou essa imagem? Quem é essa pessoa? Que ano isso foi feito? Você tem que explicar. Então, coloca isso numa legenda abaixo da imagem, provavelmente entre parênteses, para dizer, ó, imagem de Rihanna, não, retirada de página tal, link para o arquivo está aqui, porque essa imagem não é sua. E por mais que seja sua, você tem que fazer isso. Beleza? Ah, mas fui eu que tirei. Quem está lendo é obrigado a saber? Não, mas tem no meu texto. Quem está lendo aquela imagem é obrigado a saber? Não, então para de insistir. E eu nem tomei café hoje, eu tô tão... Vou tomar uma xícara mais tarde, eu saio correndo, espancando o povo no meio da rua. Voltando. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá alguém falando Cirilo aqui. Gente, o que vocês estão fazendo?
Vocês são tão pior do que eu. Pronto. Mandar mais 2 pessoas para a sala do Cris. E agora vamos para inserir tabelas, porque imagem é tranquilo. Eu vou falar inserir tabelas e falar inserir imagem, o restante eu deixo para a próxima aula, para a gente ter tempo hábil para fazer as atividades de hoje. O que é uma tabela? Preparem-se para a melhor explicação de tabela na vida de vocês. Tabela é uma junção de linha e coluna. Acabou. Só isso mesmo. Para um editor de texto, uma tabela é uma forma de explanar ou de colocar alguma informação mais organizada, tá? Se eu quero, por exemplo, falar sobre um estudo que eu fiz, um levantamento sobre quem bebe café e utiliza outras drogas lícitas entre 15 e 16 anos de idade, tá? Faço uma pesquisa, tenho os dados, e aí para tabular os dados no meu arquivo de texto, eu não vou escrever aqui. Pessoas com 15. Eu não vou colocar por extenso os dados que eu consegui. Se eu posso colocar isso numa tabela para deixar muito mais bem explicado e muito mais prático. Eu venho aqui, inserir, tem a opção tabela, que é a segunda, aqui embaixo, tá? E nessa tabela você não pode especificar linhas e colunas, você tem que desenhar. Aqui é uma tabela de 1 por 1, então é só uma célula no caso. Cliquei, veio só ela. Isso aqui é mais inútil que baço. Só sabe o que é um baço quando você tem problema com ele. No editor de planilhas, exatamente. Mas as planilhas do nosso editor, nem sempre... essa é a explicação que eu dou no final. Você acabou de me dar um spoiler, porque eu digo que isso daqui é inútil e digo para as pessoas fazerem com o arquivo do Google, com o Google Planilhas. Porque eu prefiro. Mas essas daqui têm um propósito meramente ilustrativo. Porque se eu crio uma planilha para colocar aqui, sendo que eu só queria separar dados, tá? Eu poderia fazer por aqui perfeitamente. Agora, se é alguma planilha com função, aí é só lá. Beleza? Da mesma forma que não vale você fazer uma planilha lá no Google Planilhas sem função. Você fica assim, fez pra quê, irmão? Desenha num caderninho. Tá usando pra quê? Beleza? Pronto. Aqui é uma célula somente. Aqui são 2 colunas com apenas uma linha. Aqui seriam 2 linhas somente para uma coluna. E aqui seriam 2 colunas e 2 linhas. Como é que ela fica? Fica assim. O que é uma linha, queridos? Linha é sempre o nosso tracejado aqui na horizontal e uma coluna é sempre o nosso maroto vertical, tá? Com essas duas, o que eu poderia trabalhar? Poderia clicar com o botão direito sobre elas depois de selecionar, tá? Unificar o conteúdo delas através do mesclar e colocar como se fosse o título da nossa tabela. Oi? Negrito? Não. Mas as minhas tabelas, quando eu fiz com o meu TCC, eu coloquei tudo em negrito. Foi só o professor dizendo, tá em negrito por quê? O irmão, fica mais bonito. Ele, beleza não é interessante. Eu falo isso para todo mundo, que o mundo da beleza conta mais. Enfim, vou parar de filosofar aqui. Pessoas que bebem café e outras drogas. Drogas listas. Pronto. Posso selecionar isso daqui e fazer minhas manipulações, porque por mais que esteja dentro da tabela, eu ainda posso fazer edição de texto. No caso, ele pediu para colocar em negrito. Ei, simplesão. Não estou no meu dia normal. Pronto. E aqui eu coloco quantidade, não, percentual. Não, deixa eu pensar em outras coisas. Ainda tem outra opção, tá? Aqui eu coloquei só 2 linhas. Se eu quiser adicionar mais uma linha, é só clicar com o botão direito, inserir linha abaixo ou acima. E aí eu vou inserindo mais coisas. Oi, tudo bom? Mas não tem ninguém, não. Diga para aquele velho que ele está ficando gaga, decrépito, tá? Já está na hora dele ir para a vala. Pronto. Aqui eu vou colocar público e os percentuais. Pronto. Público aqui eu vou colocar jovens, adultos. E dá muita vontade de fazer piada, mas vocês não vão entender essa. Vocês não são mormons. Mas vou fazer, tô nem vendo. Jovens, adultos, solteiros. Alguém é mormon aqui? Mole pergunte. Alguém sabe o que é ser mormon aqui? Tem uma ideia? É isso aí. Mais tarde eu explico essa piada.
E eu vou adicionar ainda mais uma. Ah, Maurício, mas saiu da página. Sim, só saiu da página. Não perdeu a ideia de ser uma tabela, tá? E aqui, idosos. Ou não, pronto. Criséltomos. Nos percentuais, pessoas que bebem café e outras drogas. Entre os jovens, eu tenho aqui que 50% dos que responderam bebem café e outras drogas. Entre os adultos, porque eles são pessoas mais tristes, 89%. Solteiros estão na bagaceira, 115%. Tomam até uns Rivotril junto. E os Criséltons, meu bom. Aqui, Crisélton é chamado no bairro dele de Alambique. Se você não sabe o que é o alambique, é um local onde você armazena o álcool. Então, é porque eu estou explicando para quem não pegou a piada. Crisélton, rei delas. Pronto, tenho aqui os percentuais, posso fazer ajuste nessa tabela, posso diminuir o tamanho das minhas colunas, caso seja necessário. Posso, inclusive, inserir mais uma coluna. Vou inserir uma coluna à direita aqui, para conseguir trabalhar melhor os meus dados. E aqui eu posso sair manipulando e fazendo os meus ajustes. Meus queridos, só que as tabelas dentro de um editor de texto, isso aí não é só no caso do nosso documento do Google, elas são explanativas. Você não tem como objetivo, por exemplo, fazer um cálculo aqui. Ah, Maurício, mas eu sei que dá certo fazer. Você sabe, você guarde para você. Tá? Quer dizer, eu posso falar assim. Se você sabe, beleza. Mas o que é ser contraintuitivo, no caso? Se eu ensino para vocês a fazer funções dentro de um editor de texto, quando você for fazer essas mesmas funções ou tentar fazer essas funções dentro de um editor de planilhas, as funções são diferentes. Tá? No caso do Writer, por exemplo, no Writer, quando a gente queria fazer uma soma dentro dele, dentro do editor de texto, você podia. Você colocava o igual, colocava o menor, colocava a célula que você queria, colocava o maior, colocava a operação, colocava outra célula. E se você fosse fazer isso com 20 células, você tinha que referenciar ela com o maior e o menor e colocar o número de todas elas. Sendo que no editor de planilhas do LibreOffice, que é o Calc, você coloca seleciona só o que você quer e clica no botão e ele faz a soma. Então, mas é com esse intuito. Meus queridos, uma vez que você tenha trabalhado com a sua planilha, com a sua tabela, no caso, você pode selecionar para colocar bordas maiores, para trabalhar melhor com ela. Deixa eu vir aqui em propriedades da tabela, aumentar a espessura das minhas bordas, colocar uma cor do plano de fundo, colocar uma cor bem cheguei. E aqui eu posso alterar o meu texto para centralizado. Tamo pro crime. Tamo pro crime. Não estou satisfeito ainda, vou abacalhar um pouquinho mais, porque sou desses. Tá, vou abacalhar tanto não. Vou colocar um Barneyzinho. Pronto. E aí eu tenho os meus dados trabalhados. Não quero mais trabalhar com essa tabela. Enjoei. Botão direito, tem a opção excluir tabela. Pronto. Simples assim. Não é o nosso conteúdo de previsto, tá? A gente vai ver planilhas num módulo sozinho. A gente vai ver isso através do Office 2. Mas, como eu falei, as daqui são só para explanar algum dado, alguma informação que você tenha essa necessidade, tá? Para organizar melhor. Editor de texto e editor de apresentação. Vou ensinar vocês a criarem texto e a criarem slides. Aqui. Aí depois é só planilha. Se for na ordem, que se não for na ordem, vocês vão do nada para Marketing Digital 2, aí boa sorte. E aí, acho que é pouco. Continuando aqui, eu acho que eu vou encerrar a parte de conteúdo, porque eu já mostrei bastante coisa para vocês, e eu vou só adaptar a atividade, porque a atividade exige que vocês colocassem uma linha e colocassem links. Não acho que seja muito proveitoso para vocês tanta informação num dia só. Então, a gente vai começar a nossa atividadezinha, vou fazer só uma adaptação nela, porque eu não vou querer a linha nem o link. Pronto, copia e cola. Ao final do documento, coloco a linha divisória. Pronto, a linha divisória eu tiro. Vou lá, mas me traga um copo d'água. Eu tô brincando. Não, minha filha, que isso? Pronto. Aqui tá tranquilo, ninguém vai morrer fazendo isso, tá? O que vocês vão fazer? Todo mundo tem a conta Google aqui. E vocês não trabalham em equipe. Estou muito desapontado com a última aula, que tivemos alunos que ficaram relativamente chateados porque vocês não colocaram ele na. Eles choraram e eu junto, tá? Momento de solidariedade. Agora, vocês todos têm essa conta Google, vocês podem abrir esse editor de texto para fazer esse arquivo em específico, tá?
Abram o editor de texto de vocês e comecem. Vocês vão criar um documento Google e vão pesquisar sobre só um, tá? Porque eu tive um aluno que na metade da aula, e professor, isso é muito ruim, professor. Os 4, professor. Meu irmão. Tá em negrito aqui. Código, enfim. Vocês vão pesquisar sobre um desses. Não, é solitário. Vocês não gostam de fazer as coisas sozinhos? Hoje não. Depois que vocês pesquisarem um assunto, vocês vão copiar esse assunto que vocês escolheram, provavelmente do Wikipedia, tá? Vocês vão colar nesse arquivo que você criou, tá? E no final vocês vão colocar uma imagem referente a esse assunto escolhido. Não é um desafio muito grande, porque você já sabe como é que faz isso, só que eu quero que essa imagem não interfira no conteúdo. Então, se você colocou a imagem, ela está lá no meio e está zoando todo o texto, eu te devolvo o arquivo e você vai refazer. Beleza? Próxima aula, eu retomo a ideia do nosso menu de inserir, tá? Para mostrar como é que a gente faz os ajustes das imagens para conseguir diminuir e mostrar o restante das coisas que faltaram nesse menu. Mas por hora, eu quero que vocês façam apenas isso. Encerrou, compartilha comigo. Vou deixar logo o meu e-mail no chat para que ninguém fique problematizando depois. Cadê o e-mail, professor? Sendo que já era para saber. Pode não. É, sim. Quem foi que perguntou se para fazer isso agora? Tem meia horinha. Esse aí é o e-mail e mãos à obra. Maurício, eu estou na atividadezinha de vocês, né? Porque eu tenho a convicção de que todo mundo já está tentando fazer, não é mesmo? Pode tentar lá. Todo mundo aqui, né? Não ignorou o que eu falei, estão fazendo, mas deixa eu fazer uma demonstração. Eu vou pesquisar sobre xenofobia, que eu acho que talvez seja a palavra que está mais fora do vocabulário de vocês entre essas outras, porque todas essas outras são muito difundidas, tá? Deixa eu ver aqui, pesquisar sobre xenofobia. Na pesquisa, eu já vou direto no famoso Wikipedia e eu vou pegar algumas informações sobre xenofobia aqui. Tem a morfologia da palavra, que vem do grego, lá, 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 que eu acho super necessário, só que não. Tem como colar imagem pelo celular? Tem, Cauã. Tem, tu pode pegar lá pelo ícone de inserir imagem, tu pode salvar essa imagem para inserir através do ícone, ou tu pode só copiar ela mesmo, tá? Pressiona o botão direito, tem a opçãozinha de copiar, e aí tu só manda para lá. Oi. Não é qualquer coisa, Cristão, tem na apresentação lá, menor. Tem os 4 temas, como assim qualquer coisa. Calma aí. Ó, esses aqui são os temas. Intolerância religiosa, racismo, homofobia e xenofobia. Pronto. Eu preciso ter falar, eu sou uma pessoa bem racista. Eu já disse, menina, menina. Pronto. Só pra pontuar aqui pra galera sobre esse assunto que é super importante, tá? Copiei através ou do meu botão direito do mouse em cima da minha seleção. Preciso deixar no formato 3232, 2323. É isso aí, comunicação, comunicação. Enfim, vou copiar aqui esse meu texto, ou com o mouse ou com o teclado, tá? Com o mouse seria com o botão direito sobre, e depois na opção copiar, ou com o teclado no atalho Ctrl C. Vou aqui no meu arquivo, tá? Esse arquivo Vacalhete só, que eu ia usar em outro canto. Mas vou aqui colar esse meu arquivo, esse meu texto. Se eu só colo, ou com o botão direito do mouse na opção de colar, meu editor de texto já pensa, o que você está querendo fazer, meu bom? Porque, como eu falei em outras vezes, tem atalhos que conflitam, tem situações que conflitam dentro de um editor de texto quando ele está num navegador. Então, aqui você teria que instalar, tá, um recurso para conseguir usar a sua colagem através do botão direito do mouse. Mas o atalho funciona através do Ctrl V. Ao dar o meu Ctrl V, notem o que aconteceu. O que eu tenho aqui? Eu tenho um texto formatado. Como assim texto formatado, tio Maurício? Tá vendo que tá em negrito aqui? Tá vendo que o grego tá em azul? Que eu tenho link pra caramba? O que é um link, tio Maurício? Clica na palavra. Aqui, ó. Isso é um link. Clica na palavra. Aqui é um link também. Aqui é outro link. Aqui é um link de novo, não entendi. É um caminho para você ir para outra página. Ao copiar esse texto, veio com tudo isso de informação. Se eu for entregar isso aqui para alguém, tá muito na cara que eu tirei do Wikipedia. Mas tá mais na cara que eu tirei do Wikipedia se eu tivesse escrito aqui, fonte Wikipedia, tá? Como é que a gente resolve isso? Para a gente dar uma burladinha no sistema. Ao colar... Oi? Não. Ao colar, você utiliza um recurso que todo editor de texto tem,
que é o colar especial, através do atalho Ctrl, depois Shift, depois V. E aí o mesmo texto sai sem nenhuma formatação. Oi? Coluna? Não, porque eu sou brother. Oi? O atalho é o Ctrl Shift V. Eu vou escrever até no chat, tá? Como é? Sim, vai ter uma imagenzinha. Só uma, só uma. Só isso mesmo. Eu não tô dançando, não, é porque é muito legal ficar girando esse bagulho. Pronto. Esse Ctrl Shift V cola o seu texto sem formatação. Inclusive, sem nada de informação, mas notem que no decorrer do meu texto eu ainda tenho as marcações. Só um minuto, Daniel. Eu tenho as marcações aqui do 1, do 2, do 4, e fica ainda na cara que eu removi esse texto, que eu copiei esse texto através de um portal, que ele não é meu, tá? E aí é seu senso crítico falando quando você tiver que apagar essas informações. Ah, Maurício, não decorei o atalho. Beleza. Se eu não me engano, através do menu editar, tem a opção colar especial. Colar sem formatação, tá? É. Um dos. Ei, somos poucos, mas somos barulhentos de vez em quando. É questão de preguiça. Pronto, vem. Só um minutinho.